Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, que é lá do Distrito Federal de Brasília. Ele escreveu um texto chamado Salvador da Humanidade. Esse texto consta do Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, exortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu vou fazer? Vou ler para vocês e contar aquilo que eu entendi. Lembrando que hoje é um dia muito especial. Logicamente que nós temos que compartilhar todos os dias o nosso devocional, mas hoje é um dia especial que é a nossa Sexta-feira com Cristo. E a Sexta-feira com Cristo a gente dedica a compartilhar com outras pessoas que não têm ainda a mesma crença que nós temos em Jesus Cristo, que ainda não têm esta intimidade com a palavra de Deus. Então é uma oportunidade ímpar de mostrar para os nossos amigos como é que a gente vê Jesus, como é que a gente vê o Espírito Santo, como é que a gente vê Deus Pai. Enfim, é uma oportunidade bem bacana de compartilharmos a palavra de Deus. E eu conto com você para isso, tá bom? Bom, então vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi bom, Fabrício Freitas. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês, contar aquilo que entendi e vou contar com vocês para compartilhar esta mensagem. Sexta-feira com Cristo. E olha só, se você não se inscreveu no canal, eu peço a gentileza de se inscrever, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos ilumine e nos mostre essa grandeza de mensagem que é Jesus, o Salvador da humanidade. Senhor, nós te agradecemos porque tu viestes ao mundo para nos salvar. Obrigada, Jesus, por tão grande amor, que nós possamos viver em conformidade com aquilo que o Senhor fez por nós, que sejamos gratos e possamos compartilhar a tua palavra. É em teu nome que oramos. Amém. Irmãos, então hoje nós vamos ler um texto que usualmente, né, pelo menos nós que temos o hábito de ler a Bíblia, nós conhecemos muito esse texto, né, que é João 3:16 até o 21. Então, é um texto que vai falar sobre a essência do Evangelho de Deus. Deus enviou Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, para salvar a humanidade. E o texto vai mostrar que a fé em Cristo é o caminho para a vida eterna e que viver na luz significa escolher a verdade e deixar que nossas obras sejam todas elas feitas em Deus. Então, aquilo que a gente fazia que não era legal, deixa para lá. Agora vamos fazer tudo em conformidade com o que Deus quer da gente. Qual que é a mensagem central desse texto que nós vamos ler, né? Bom, é o amor incondicional de Deus, porque ele amou tanta gente que deu o único filho que ele tinha para que todo aquele que acreditar em Jesus Cristo não morra, mas tenha a vida eterna. Ora, mostra também a missão de Jesus. Ele não veio para condenar o mundo. Não. Ele veio para que o mundo fosse salvo e salvo por meio dele. Outra coisa que a gente aprende é a escolha humana. Porque quem acredita em Jesus Cristo não é condenado. Agora, quem não quer Jesus já está condenado por não acreditar no Filho de Deus. Então, a luz versus trevas. Jesus é a luz que vê ao mundo, mas muitos preferem as trevas. Por quê? Porque as coisas que eles fazem não são legais. As obras são más, então eles preferem que ficar no escuro, né? Então, a verdadeira fé chama a gente a viver na luz. E qual é a reflexão espiritual disso que nós vamos ler, né? Que a salvação é um presente. Não é algo que a gente conquista, de tanto fazer coisa boa, de tanto ser bonzinho, de tanto fazer caridade, eu vou conquistar a salvação. Não, porque a salvação é um presente que Deus dá pra gente através de Jesus Cristo. E aí a gente é chamado a conversão. E o que quer dizer conversão? Né? Para quem dirige sabe, você tá indo num caminho assim, aí tá dizendo convergir à direita ou convergir à esquerda. O que é? Você muda de caminho. Então, viver na luz significa abandonar as coisas que a gente fazia antes,
que esconde a verdade e permitir que as nossas ações reflitam o amor de Deus. E por isso nós temos uma esperança eterna, que a promessa é clara. Quem crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna, uma esperança que transcende qualquer sofrimento terreno. E quais são os riscos e os desafios? Bom, a gente tem que tomar cuidado com a indiferença espiritual. Esse texto que a gente vai ler vai alertar que muitos rejeitam a luz por medo de se expor as suas obras. Isso mostra o perigo da acomodação nas trevas, porque às vezes ficar na escuridão, ó, é tranquilinho, né? Outra coisa que a gente tem que ter em mente é a nossa responsabilidade pessoal. Isso é um grande desafio. Por quê? A fé não é assim apenas uma crença que a gente tem intelectualmente, mas uma decisão prática de viver segundo a verdade. Então você não pode aceitar Jesus e viver como você vivia antes. Não, você muda de vida. Outra coisa é assim, é que existe uma dualidade que não dá para evitar. O irmão João, ele apresenta um contraste radical, luz e trevas, salvação ou condenação. Então não dá para ficar neutro, não dá para ficar com um pé em cada barco, entendeu? E qual é a aplicação para a vida? Confiança no Salvador, reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, nos dá segurança diante das incertezas da vida. Você pode ter certeza que isso é verdade, porque eu vivi isso, eu vivo isso, e realmente Jesus nos dá segurança. Outra coisa, viver na luz. Nós temos que viver na luz, buscar a transparência, a justiça, o amor, tudo que a gente fizer em todas as nossas ações, permitindo que as nossas ações, as coisas que nós fazemos, sejam vistas como obras feitas em Deus. Bom, então qual é a mensagem universal deste texto que nós vamos ler? É que isso não se limita a mim ou a você ou só a algumas pessoas, não. É uma declaração que toda a humanidade é amada e chamada à salvação. Então, moral da história. Em João 3, 16 a 21, a gente vê que existe lá um convite muito poderoso, que é o aceitar o dom de Deus, o amor de Deus, é aceitar Jesus Cristo, viver na luz e experimentar a vida eterna, que já começa aqui. Essa é a mensagem central do Evangelho. Essa é a mensagem que realmente é o coração da fé cristã, tá bom? Então vamos ler João 3, 16 a 21. E diz assim, ó irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se O Salvador da Humanidade, e o versículo escolhido foi o 18, que diz assim, ó: quem nele crê não é condenado. Bom, então muitas vezes a gente se sente assim, perdido, muito angustiado em relação aos conflitos da vida da gente, né? No meio desse caos, dessa confusão, tem uma mensagem de esperança que ela ecoa por muitas e muitas gerações. E qual é? Que Jesus é o Salvador da humanidade. Essa é a maior verdade de todos os tempos, como está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus não veio aqui para condenar, mas para salvar. E a gente já estava condenado antes, por causa dos nossos pecados, das coisas erradas que fazíamos. Mas Jesus Cristo, ele se entregou por nós, uma morte horrível, uma morte de cruz. Para quê? Para que a gente pudesse ser perdoado.
Então, Deus se importa tanto com você que sacrificou o seu próprio filho para que você tenha uma nova vida. Olha só que coisa mais importante, né? Então, independente de onde você esteja ou daquilo que você tenha feito, a salvação é um presente que Deus te dá de graça, disponível para você, disponível para qualquer pessoa que queira aceitar Jesus Cristo. Então, não tem barreiras para o amor de Deus, não existe barreiras. Ele deseja restaurar e redimir a sua vida. Olha só que coisa maravilhosa. Então, Jesus Cristo, ele morreu por você e ofereceu a salvação de graça. Ele pagou o preço, mas ele oferece para você de graça. Então, recebe esse presente, é um presentão. É um daqueles que você nunca mais vai receber em toda a vida. Não deixa essa oportunidade passar. O dia de amanhã, ninguém sabe. Então, se você realmente reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, presta atenção, ora, vai lá pro seu cantinho, ora comigo agora, reconhecendo como o seu Senhor e Salvador. Reconhece ali, que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, se você quiser, se você entender que essa é uma verdade eterna e que Jesus é o Salvador da humanidade, ora comigo assim. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de salvação. Aceito seu amor e perdão. Transforme minha vida e ajude-me a viver para Deus. Amém. Bom, o nosso manancial termina assim, Não há amor maior do que entregar a própria vida pelos outros, que foi o que Jesus fez por nós. E se você fez essa oração, se você realmente está disposto a viver uma vida realmente nova, procura aí a sua igreja local, uma igreja evangélica que fale sobre as verdades eternas, as coisas que estão aqui nesse livro, e procure se aconselhar lá com o pastor, com os irmãos, para que você possa cada vez mais se santificar, aprender mais coisas, enfim, aprender sobre a vida cristã, tá bom? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que Jesus é o Salvador da humanidade, para nós o abraço dá muito, dá super certo. E quero que você se lembre que temos um versículo para decorar ainda neste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E encerro aqui deixando a frase que nós temos falado o ano inteiro, que é uma frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.